Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos juntos então nessa terça-feira, o seu AB1 está chegando neste dia 14 de julho e vamos às informações a partir de agora. Larissa Juliana e Aline Melo estão com a gente ao vivo. Larissa vai trazer os assuntos que são destaque no nosso portal nessa terça-feira e, infelizmente, tem mais um registro de acidente com morte envolvendo motocicleta. Onde foi que aconteceu esse acidente? Hein, Larissa? Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Exatamente, foi um acidente que aconteceu na PE 180 entre os municípios de Belo Jardim e São Bento do Una, em que um jovem de 24 anos que pilotava uma motocicleta morreu ao colidir com a traseira de um caminhão. Daqui a pouco eu vou estar trazendo mais informações sobre esse acidente e também sobre outras notícias da nossa região, Almir. Ok, Larissa. E olha, pessoal, uma sessão extraordinária ficou prevista para hoje na Câmara de Vereadores sobre a situação de motoristas que fazem o transporte complementar aqui em Caruaru. A Aline Melo segue acompanhando tudo em relação a essa história. Aline, bom dia para você. É isso, amigo. Muito bom dia para você, bom dia a todos. A sessão está acontecendo nesse momento. O objetivo é discutir sobre um anteprojeto de lei para a regularização do transporte complementar aqui no município. Muitos loteiros, moradores aqui presentes também. Daqui a pouco, mais detalhes para vocês. Ok, Aline e Larissa, estamos juntos nesse AB1, que também vai falar sobre essa espera pelas lombadas em alguns trechos considerados mais críticos da BR-232 e da BR-104 também. Medidas foram anunciadas pelos órgãos públicos, mas até agora não se transformaram em realidade. Então a gente vai tentar entender o porquê de tanta demora. Gessé Acioli e Joel Almeida também estão com a gente nessa edição. Gessé vai fazer a cobrança dessa terça-feira no Minha Comunidade. Estamos acompanhando as obras do novo matadouro público de Caruaru e será que elas foram concluídas ou não, hein? Gessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo e que também está nessa espera constante, de muito tempo dessas obras do novo matadouro. Depois de várias paralisações, depois de muitas promessas, o que de fato está acontecendo no local que foi prometido esse novo matadouro. A gente vai chegar daqui a pouco com informações atualizadas sobre as obras, se existe andamento, se existe prazo de conclusão. Daqui a pouco eu chego trazendo mais informações sobre esse assunto. E Joel vai trazer orientações sobre o direito à meia entrada em cinemas, shows e peças de teatro, por exemplo. Vamos saber quem tem direito a esse benefício importante. Bom dia para você, Joel. Gente, aqui no AB1, a gente vai falar que se engana quem acha que só estudante do ensino fundamental, ensino médio e faculdade, por exemplo, tem direito à meia entrada. Isso é um direito garantido até para diversas profissões. Daqui a pouco a gente vai explicar quais são essas profissões e também o que pode ser feito caso esse direito seja negado. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1, Almir. Tá combinado, Joel e Gessé. E aqui no AB1, a gente também vai mostrar a força e a presença da cultura popular no Festival de Inverno de Garanhuns, um evento que vai além dos shows na Praça Mestre Dominguinhos e ganha as ruas da cidade. Nós vamos ver um dos cortejos culturais realizados nessa edição, levando a nossa identidade para junto do povo, lá na Cidade das Flores. É no seu AB1, que está começando agora. Então, pessoal, 11 horas mais 50 minutos. Que bom que estamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca ao vivo. Também estamos juntos pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Ali do lado tem sempre o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente gosta de começar dando uma olhadinha no clima da cidade, no clima da Princesa do Agreste. Imagens ao vivo na sua tela, porque a previsão do tempo indica um dia sem chuvas, hein? Com sol entre nuvens. À noite o céu deve ficar aberto também. Agora a temperatura está marcando 28 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então vamos até a redação para começar esse AB1, porque Larissa Juliana está chegando com os destaques do G1 Caruaru e Região e tem o registro de mais um acidente grave aqui no Agreste envolvendo motocicleta. Não é isso, Larissa?
É isso, Almir. Bom dia para você novamente, para todo mundo que está ligado aqui no AB1. Foi um motociclista de apenas 24 anos que morreu em um acidente na PE 180. Esse acidente aconteceu ontem e o motociclista colidiu contra a traseira de um caminhão. Isso aconteceu no trecho entre Belo Jardim e São Bento do Una. A vítima foi identificada como Rayan Oliveira Correia, natural de Sanharó. Segundo a Polícia Civil, ele pilotava a motocicleta quando bateu na traseira de um caminhão. Esse acidente aconteceu na zona rural ali, nos limites do município de São Bento do Una. Com o impacto da colisão, esse jovem morreu ainda no local antes da chegada do socorro. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Delegacia de São Bento do Una, que abriu um inquérito para investigar as circunstâncias desse acidente. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o motorista do caminhão, apenas sobre essa vítima que morreu ainda no local do acidente depois de colidir contra o caminhão. Almir. Larissa, é claro, a gente lamenta e lamenta profundamente esses casos que resultam em morte, na perda de vidas, gente jovem, 20 e poucos anos, né? Como a gente viu nesse relato. E é muito triste, a gente se solidariza com a família e reforça junto ao motociclista que nos acompanha agora, aqueles que viajam, né, cruzam aqui as rodovias da região, às vezes a trabalho, às vezes para estudar, enfim, é o meio de transporte, para que tenham sempre muito cuidado. E os condutores de veículos também, né, carros de passeio, caminhões, enfim, para ver se a gente consegue diminuir, né, tantos casos que acontecem nessas rodovias da nossa região. E estou vendo que no G1 também tem informações sobre registros de violência, inclusive em São Bento do Una, né, Larissa? Almir, aconteceu um ataque a tiros na noite de ontem em São Bento do Una e aí uma mulher de 35 anos faleceu e outras 2 pessoas ficaram feridas, foram baleadas. Essa vítima, ela foi identificada como Rosângela Leandro Gomes. De acordo com testemunhas, homens armados chegaram em frente a uma residência e fizeram vários disparos. Depois desse ataque, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. Um homem de 21 anos e também uma mulher de 49 anos estavam juntos da Rosângela e também foram baleados. Eles foram socorridos para um hospital do município, mas o estado de saúde deles não foi divulgado até o momento. A Polícia Civil registrou esse caso como um homicídio consumado e também dupla tentativa de homicídio. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Belo Jardim, que tenta identificar esses autores desse crime e também esclarecer as motivações. E até o momento aí ninguém foi preso. A gente segue acompanhando esse caso no nosso portal G1 Caruaru e Região, trazendo todas as informações atualizadas que forem chegando sobre isso. Almir. Essas são as primeiras notícias do G1 nessa edição de terça-feira do AB1 e daqui a pouco você está de volta, né, Larissa? Isso, daqui a pouco eu volto. Até já! Agora faltam 5 minutos para o meio-dia e uma sessão extraordinária foi marcada para hoje na Câmara de Vereadores de Caruaru. A intenção? Discutir a situação dos loteiros que fazem o transporte complementar aqui no município. A gente vem acompanhando essa situação desde o início no AB1 e quem vai trazer os detalhes ao vivo é a Aline Melo. Ela está lá na Câmara de Vereadores e a gente vai saber, não é? Nesse início de conversa, já há alguma decisão em torno desse assunto ou esse debate continua em andamento? Hein, Aline? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, mais uma vez a todos que nos acompanham também. A discussão ainda está em andamento. A gente relembra, né, que essa situação ganhou destaque na penúltima segunda-feira, no dia 6 de julho, quando a Autarquia de Mobilidade de Caruaru deu início às fiscalizações de combate ao transporte complementar aqui no município, seguindo uma determinação da 2ª Vara da Fazenda Pública de Caruaru, que pede para que apenas os ônibus que têm concessão, as empresas de ônibus que têm concessão, atuem nas rotas já estabelecidas aqui no município. A gente viu que os loteiros realizaram diversos protestos também, né? Pediram para que a Prefeitura, para que a Câmara fizesse alguma coisa e hoje está acontecendo essa sessão extraordinária dos vereadores, muitos loteiros presentes aqui também. O objetivo é discutir esse anteprojeto de lei para que possa ser enviado à Prefeitura de Caruaru. Agora há pouco, um dos vereadores realizou
realizou a leitura dessa proposta e a ideia é de que o alvará seja dado para pessoas físicas que não têm um vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal e também microempreendedores individuais. Entre alguns dos requisitos, caso esse anteprojeto seja aprovado, está, por exemplo, a obrigatoriedade para que os motoristas utilizem crachá. Também os carros devem ter adesivos e também será necessário ter habilitação na categoria D. A gente vê aqui muitas pessoas presentes, a Câmara está realmente lotada e além dos loteiros, né, muitos estão aqui presentes, hoje é o 9º dia sem circulação. Também tem moradores, pessoas que são das zonas rurais aqui do município que estão apoiando os loteiros nessa causa. Licença, eu vou pedir para a senhora levantar para conversar com a gente, pode ser? A senhora é de qual região aqui de Caruaru? Murici. Do Murici, não é isso? Costumava pegar loteiros? Sim, todos os dias para trabalhar. É um transporte que é fundamental para nós. A gente não aceita, a população não aceita ficar sem esse transporte lá. Nós estamos chegando a trabalhar atrasados. E assim, se a gente compra um tanquinho, um fogão, qualquer coisa, o loteiro leva, o ônibus não leva. No sábado vai levar feira, horrível, porque tumultua dentro do ônibus, o loteiro deixa na porta da gente, né? Aí é fundamental a lotação, ninguém aceita isso. Se cria um vínculo social com eles também, vocês conhecem eles pelos nomes? Sim, pelos nomes. Se eu estou aqui na cidade, eu ligo para meu filho, venha com o Elton, venha com o Ronaldo, digo o nome do loteiro, ele vem com eles. No caminho eu ligo, eles estão vindo, tá vindo. Meu filho vem com eles, eu tenho toda a confiança. Um ônibus, eu vou poder fazer isso? Não vou, né? Não vou poder ligar para o motorista do ônibus e pedir para trazer meu filho. Não tem como. E muito obrigada pela sua participação, viu? Almir, esse texto, esse requerimento que foi elaborado pelos vereadores, primeiro será analisado pelo corpo jurídico da própria Câmara. Em seguida, será enviado para a Procuradoria Municipal, para a Procuradoria-Geral do município, que sim fará a aprovação ou não desse projeto de lei para regularizar e assim ceder esse alvará para os loteiros aqui no município, Almir. Aline, muito obrigado pelas informações. Aline Mello ao vivo, direto da Câmara de Vereadores, continua lá acompanhando esse debate, um debate fundamental, não é? Porque mexe com a vida de muita gente, dos trabalhadores do volante lá, os motoristas, né? E também da população, como a gente viu nos depoimentos. Por isso que é muito importante seguir acompanhando esse debate lá na Câmara de Vereadores, junto aos parlamentares. A gente está aqui no AB1, qualquer novidade pode chamar, viu, Aline? Muito obrigado pelas informações. E é isso, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o benefício da meia entrada. Esse é um direito que garante desconto de 50% no valor do ingresso para diversos eventos culturais, esportivos, de lazer também, em todo o país. Mas quem é que tem direito a ele, hein? Como faz para utilizar esse benefício? Joel Almeida está ao vivo com a gente também e vai explicar tudo agora. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. É isso mesmo, viu, Almir? Bom dia para todo mundo que está com a gente. E olha só, a gente sabe que estudante tem direito à meia entrada só por ser estudante, mas tem muita gente que desconhece esse direito por estar desempenhando algumas atividades aí por diversas profissões. É isso que a gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito do consumidor, membro da comissão aqui de direito do consumidor da OAB Caruaru, o Jonatas Simões, está aqui conosco. Jonatas, além de estudante, quais são as outras categorias que têm direito à meia entrada? Boa tarde. Olá, boa tarde. A lei da meia entrada, né, na verdade a lei 12.933, ela está em vigor desde 2013, é uma lei federal que visa trazer acesso inicialmente, né, a algumas categorias, como por exemplo estudantes, deficientes, idosos, a ter acesso à meia entrada, né, em eventos culturais, esportivos, né, de modo a facilitar o acesso desse público. Mas algumas leis complementares de Pernambuco ampliaram esse acesso também a categorias profissionais como professores, como enfermeiros, que conseguem utilizar também do benefício, bastando apresentar, né, a comprovação daquele enquadramento com a categoria que ele pertence, né? Então, é sempre importante, né, independente de qualquer categoria, que você apresente a devida comprovação na hora de fazer jus a esse direito. E é o que muitas vezes os consumidores esquecem, né, e terminam perdendo esse acesso de meia entrada. Por exemplo, a gente sabe que o estudante tem a carteirinha de estudante, mas esse não é o único documento que pode justificar isso.
mesmo sem ter a carteirinha, a pessoa pode conseguir a meia entrada, né? Quais são esses documentos? Isso. A lei ela não fala sobre carteirinha do estudante, ela fala sobre o estudante estar devidamente matriculado, seja ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, até mesmo em pós-graduações. Se ele comprova que está devidamente matriculado, independentemente de carteirinha, ele consegue ter acesso à meia entrada. Então, é importante que, para que o consumidor ele consiga ter acesso a esse benefício, ele conheça o que traz a lei acerca disso daí, principalmente ele consiga visualizar meios de comprovação desse direito. Agora, quando a gente fala desses eventos culturais, esportivos, é muito comum, né? A gente sabe que tem um público gigantesco querendo ir para esses eventos. Tem limite para o proprietário desse evento dizer, não aceito mais meia entrada, ou não? Sim, existe um limite, né? A própria lei estabelece até para preservar, né, o próprio direito em relação ao equilíbrio, à subsistência do fornecedor, né? A lei assegura que o fornecedor ele tem o dever de guardar 40% das vagas a esse público de meia entrada. Então, ele preservando esses 40%, o que ultrapassar ele pode vender como inteira, mas ele precisa preservar de forma máximo transparente possível para que o consumidor tenha acesso, né, e principalmente ele saiba e consiga comprar com a devida antecedência esse ingresso de meia entrada para ter aí o direito ao benefício. Muito obrigado pelas informações. Jonathan Simões, presidente da Comissão de Direito do Consumidor aqui da OAB Caruaru, explicou para a gente sobre o direito à meia entrada. Então, só recapitulando, carteira de estudante serve, mas se você tiver qualquer comprovante ao estudante da profissão, às vezes até a identidade, mostrando que você é idoso, tem mais de 60 anos aqui em Pernambuco, você consegue esse direito de meia entrada, tá certo? É isso, Almir, essas são as informações. Eu volto com você. Muito bem, Joel. Muito obrigado pelas informações, pelas orientações ao vivo aqui no nosso AB1. Valeu! E tá na hora da cobrança no Minha Comunidade, hein? Então vamos falar sobre o novo matadouro público de Caruaru. As obras começaram faz tempo, bastante tempo, mas será que estão prontas ou não? Gessé Acioli está ao vivo também e tem as informações a respeito dessa demanda. Oi, Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. É uma espera longa, de muito tempo, né? Desde 2018, quando iniciaram as discussões sobre a construção de um novo matadouro, equipamento mais estruturado para receber o abatedouro, né, dos animais, que acontece naquela área mais próxima ao aeroporto hoje. Aí foi tido, né, como um novo projeto, com as novas possibilidades, uma parceria foi feita entre o município junto com a Associação dos Marchantes. E aí, a partir de 2019, começou então o passo a passo para essa construção. Promessas foram feitas, prazos foram dados, as negociações não avançaram em termos, né, da estrutura ter continuidade na obra, muita coisa ficou paralisada e a gente ficou nesse prejuízo aí de um longo prazo sem que essa obra fosse entregue. A gente vai conferir agora uma reportagem de como está atualmente e como foi esse processo até chegarmos em 2026, ainda sem o equipamento entregue. Vamos conferir. Uma área impressionante para uma estrutura que, se sair mesmo do papel, promete mudar a dinâmica, otimizar a forma de como animais são recebidos e abatidos e em como a carne em condições sanitárias dentro dos padrões pode ser distribuída. É o que se projeta para o novo matadouro. Voltamos à obra no caminho para o sítio Salgadinho e encontramos uma situação diferente com relação às outras vezes. Nossa equipe se deparou com as primeiras etapas do que deve ser a pavimentação, a colocação de asfalto no acesso ao matadouro. E dentro da própria área de construção deu para ver brita e os demais componentes do material que será usado para a continuidade do serviço. Sinal de que a obra foi retomada, mas o atraso é gigantesco. Em 2018, a Prefeitura, em acordo com a Associação dos Marchantes, deu início aos trâmites para a construção do novo matadouro de Caruaru. Este mais moderno e distante do aeroporto Oscar Laranjeira, como mandam as normas da aviação.
A obra começou mesmo em 2019. Processo 005 de 2018. Este é o edital de licitação lançado pela Prefeitura naquele ano. Contrato 044 de 2018. Este foi o contrato firmado entre as partes mais testemunhas para a construção do novo matadouro. A Associação dos Marchantes e Fornecedores de Carne de Pernambuco foi a vencedora para gerenciar os recursos da construção. Em 20 de junho de 2018 foi a publicação do Diário Oficial de Caruaru. Como as obras só iniciaram em 2019, após um ano foi publicado um termo aditivo de 12 meses. E os repasses programados da Prefeitura para a associação eram de 24 vezes de R$100 mil. No site do Ministério Público de Pernambuco, a recomendação para 5 prefeituras, incluindo a de Caruaru, mais 20 entidades, para divulgarem informações detalhadas sobre esse convênio firmado. De acordo com a Secretaria de Sustentabilidade e Serviços Públicos de Caruaru, a obra se encontra com quase 80% da estrutura concluída. No começo, a iniciativa para a execução do projeto a mais de 15 quilômetros do local atual foi por uma questão de segurança, em relação às operações do aeroporto Oscar Laranjeira, que fica perto do velho matadouro. E dentro de alguns meses já começou a sofrer atrasos. Os recursos liberados à época foram de 2,4 milhões de reais. Mas depois chegou ao ponto de nem dinheiro, nem obra. A obra atingiu um nível de cerca de 80% na sua parte estrutural e deveria ter sido inaugurada ainda em 2020. O problema é que com os sucessivos atrasos e também a descontinuidade dos trabalhos, a situação é essa, de abandono. E o dinheiro investido e tudo que foi feito por aqui está se perdendo com o tempo. Sendo agora o momento da retomada. De acordo com o edital de licitação publicado pelo governo do estado, a construção do matadouro será custeada com recursos da ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. E vence a licitação a empresa que apresentar a menor proposta de preço. O edital não aponta valores máximos que as empresas podem cobrar para executar o serviço. Segundo o documento, essa informação é sigilosa e só será informada aos interessados no momento da negociação, como prevê a lei. Os investimentos agora são na ordem de 5,2 milhões de reais, por meio da SEAB, a Companhia Estadual de Habitação e Obras. Pois é, a gente viu aí o passo a passo, né, dessa obra que teve início lá em 2019, tinha prazos para ser entregue ali 1 ano, 2 anos depois foi passando, a obra paralisou. Nós estivemos lá em várias oportunidades e conferimos de perto uma estrutura, né, praticamente pronta, mas que entregue, né, com muito mato, com o telhado exposto, né, porque muita coisa se quebrou com o vento e tudo mais. E tudo isso é prejuízo, né? Dinheiro público jogado fora, quando a obra não é entregue, quando o equipamento não está sendo utilizado. Então, a gente acompanhou de perto ao longo desses últimos anos, acompanhou também essa retomada agora, né? A partir da reportagem, nós temos essa necessidade de entender quando é que vai ser entregue, qual o prazo será dado, com mais investimentos que foram colocados agora, porque se a gente for somando, né, com as paralisações, e o reajuste de todo o material que veio lá de trás até aqui vai acrescendo esse valor. E isso quem está pagando é a sociedade, com os nossos impostos. Então, quando não tem um equipamento com qualidade, a gente acaba ficando no prejuízo. Estamos falando de um equipamento que tem relação com a saúde pública, porque é o abatimento de animais que são vendidos. A carne daqueles animais são vendidos nas nossas feiras, nos nossos açougues, nos nossos abatedouros. Então, naturalmente, isso tudo tem relação com a saúde pública da sociedade e o bem-estar da sociedade, que paga muito caro para ter um equipamento como esse. E sem essa obra concluída, a gente também atrasa outros desenvolvimentos do município, como é o caso, por exemplo, do aeroporto Oscar Laranjeira, que está com a obra lá, só vai poder ser concluído com a retirada do aeroporto, daquela região ali do aeroporto. Então, tudo isso impacta no que nós temos hoje, né? Então, a gente vai trazer aqui a informação, porque o governo do estado, já que haverá investimentos da ADEP,
respondeu sobre a retomada das obras. E o governo diz o seguinte, através de nota, que a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco informa que as obras de construção do novo matadouro público de Caruaru, localizado no distrito do Rafael, na zona rural do município, foram retomadas e estão em andamento. A previsão é de que a obra seja concluída no segundo semestre do próximo ano, ou seja, a partir do segundo semestre de 2027 é que a gente vai ter essa obra concluída segundo o Estado. Mas aí a gente trouxe aqui o calendário, eu vou pedir para o Matheus Guerra focar bem aqui. Nós temos, no dia 15 de dezembro, nós vamos ter então a entrega desse... Na realidade, nós vamos retomar lá para ver como é que estão essas obras. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2027. No dia 15 de dezembro a gente retoma para ver como é que está o andamento das obras e seguir cobrando, porque é uma responsabilidade nossa, é um compromisso nosso, né, de cobrar essa responsabilidade por parte da gestão estadual agora, que vai, né, colocar dinheiro público, mais uma vez, para a conclusão dessa obra tão importante. Almir. Perfeitamente, Gessé, perfeitamente. Muito obrigado pelas informações na cobrança de hoje do Minha Comunidade. É isso, pessoal. Não há dúvidas de que esse equipamento vai ajudar em muito aos trabalhadores e aos negociantes que atuam nessa área, nesse setor. Mas para isso, claro, precisa estar tudo funcionando de forma adequada. Como a gente sabe, o atraso em obras públicas sempre geram problemas. Muitas vezes, problemas de novos gastos, o valor aumenta, o valor da obra. E também a espera da população para que as coisas funcionem, enfim. No entanto, a gente vai seguir acompanhando a situação do novo matadouro público de Caruaru aqui no AB1, claro. A gente reforça esse compromisso no dia 15 de dezembro. A gente retoma essa demanda aqui no Minha Comunidade. Esse nosso compromisso é com você, é com a informação, é com os serviços públicos também. Agora a gente vai para o intervalo e ainda hoje aqui no AB1 tem o Me Conte Sua História, hein? Para a gente conhecer mais uma trajetória de superação. Dessa vez vamos ver uma jovem palestrante na área de beleza que enfrentou muitas dificuldades, mas nem por isso desistiu dos sonhos, até que eles fossem se transformando em realidade. A gente volta já, 12h, 13 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta, 12h, 15 minutos. Vamos dar mais uma olhadinha na cidade? Vamos ver como é que está a movimentação do trânsito lá no centro, ó. Aquela câmera que fica na Avenida Rio Branco, olhando ali para os veículos que saem agora e passam no centro da sua tela, veículos que saem da rua Armando da Fonte. E lá do outro lado, na parte mais acima, ó, os veículos que vão chegando por lá. Bem no cantinho, a gente vê a movimentação dos pedestres ali, ó, no cantinho superior direito, e dos veículos que vão saindo ali da Avenida Manuel de Freitas nesse momento. Muitas motos, muitos carros, é essa movimentação nesse instante no centro de Caruaru. E aqui no AB1, você sempre acompanha o registro de acidentes nas rodovias aqui da região, a exemplo da BR-232, da BR-104. A população e os condutores de veículos esperam pelas medidas que foram anunciadas pelos órgãos públicos. Entre essas medidas estaria a construção de lombadas em alguns trechos dessas rodovias. Veja. Na pista, a sinalização avisa. A velocidade permitida é de 60 km por hora. No mesmo espaço, uma lombada eletrônica instalada no trecho perigoso, entre o viaduto da Fafica e o Hotel Village, na BR-232 em Caruaru. O AB1 mostrou diversas vezes que recorrentes acidentes com vítimas fatais eram registrados no local. Atropelamentos que mataram pessoas que tentavam atravessar. Em maio de 2024, um adolescente morreu no local ao cruzar a pista. Foi justamente nesta área, ontem no trecho da BR-232, no quilômetro 128, que Bruno Everton da Silva foi atropelado. O adolescente, que estava acompanhado por outras pessoas, foi atingido por um veículo de passeio. Mais recentemente, no dia 18 de maio deste ano, um homem de 58 anos morreu no local ao ser atropelado por uma motocicleta. Esse homem de 58 anos, ele tentava atravessar a rodovia quando foi atropelado por uma motocicleta. Ele foi identificado como Adailton Batista, de 58 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, era por volta das 7h30 da noite. Ele estava tentando atravessar, foi atingido por essa motocicleta. No dia 18 de junho, um pedreiro morreu depois de ser atropelado no mesmo trecho da rodovia. A vítima foi identificada como Antônio Marcos Chagas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ele tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um carro. A gente fala ao vivo aqui do quilômetro 127
da rodovia, trecho onde esse homem tentava atravessar aqui nessas proximidades, né, já próximo ao Hospital Regional do Agreste. A gente lembra para você que esse é um trecho também muito perigoso. Há pouco tempo a gente noticiou outro atropelamento mais para frente, né, já no sentido Caruaru, próximo ao Hotel Village, onde outra pessoa morreu. Para quem precisa passar por aqui, tá bem mais seguro, mas ainda não é o ideal. Aqui está precisando de fazer uma passarela. Uma passarela, porque infelizmente está acontecendo muitas coisas aqui. Agora melhorou um pouco. Melhorou, né? Depois dessas lombadas. Diminui mais a velocidade, né? Ultimamente o pessoal passa alta velocidade aqui. Aí pega pessoas, tem pessoas que vêm de lá para beber aqui. Né? Tem gente que sai daqui para beber lá e fica difícil também, né? De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, serão construídas 5 novas passarelas no trecho urbano de Caruaru. Essas passarelas serão instaladas tanto na BR-104 quanto na BR-232. No dia 17 de junho deste ano, foi assinada uma ordem de serviço para contratar a empresa que vai ficar responsável pela elaboração do projeto. A má notícia é que ainda não há uma data específica para o início das obras. O contrato para a elaboração dos projetos tem investimento de cerca de R$ 534.800 mil. Segundo o órgão, a empresa contratada terá prazo de 150 dias para concluir os estudos. As lombadas serão construídas nos seguintes locais: na BR-232, no quilômetro 128,58, nas proximidades da Escola Técnica Ministro Fernando Lira. Na BR-104, quilômetro 67,49, nas proximidades da rodoviária de Caruaru. Também na BR-104, no quilômetro 66,45, na BR-104, quilômetro 63,3, depois do viaduto do Maurício de Nassau. E outra passarela na BR-104, no quilômetro 64,57. Nas proximidades do Ciretran. O departamento disse que após a conclusão dos projetos, o DERPE dará prosseguimento às etapas necessárias para viabilizar a execução das obras, mas não disse quando. Para quem precisa atravessar nestes trechos, a notícia vem como um alívio. Acontecendo muitos acidentes, inclusive agora há pouco teve um senhor que caiu aqui. Ontem mesmo, a gente teve que socorrer ele aqui. Por que passa correndo? Porque aqui eles passam numa velocidade muito alta aqui, os carros não respeitam a pedestre. E a gente estamos pedindo para que agilize essa passarela para que a gente possamos passar aqui com segurança. É um absurdo muito grande, aqui muito acidente aqui direto, acidente. Moto, carro aqui, a gente atravessa, tem que se ligar porque os carros não obedecem a gente. Tem que, realmente aqui ter aqui uma pessoa para atravessar a gente, né? Que aqui é muito perigoso mesmo. Todo dia eu vejo um acidente aqui. Mas enquanto as passarelas não ficarem prontas, este policial rodoviário federal explica: os acidentes podem ser evitados. Quando é feito um estudo e verifica-se que ali existe uma grande travessia de pedestre, então existem os equipamentos adequados que é colocado pelos órgãos, né, de infraestrutura. A exemplo de lombadas eletrônicas, de passarelas. Então, as pessoas que vão fazer essa travessia devem dar preferencialmente nesses locais, fazer essa travessia nesses locais. Então, nós temos aí a BR-232, que já foram colocados alguns equipamentos de redutores de velocidade e as pessoas devem, nas proximidades dele, existem faixas de pedestre, fazer essa travessia. Os condutores, ao avistar sempre um pedestre ali à margem da rodovia, reduzir a velocidade e dar essa preferência a ele para que ele consiga fazer com segurança e evite aí um atropelamento que, infelizmente, algumas semanas atrás tivemos, né, algumas vítimas fatais devido a atropelamentos na BR-232. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. Agora a gente vai voltar para a redação. Larissa Juliana está chegando com outros destaques do nosso portal, até porque vai começar mais uma edição do Festival Pernambuco Meu País, lá em Pesqueira. No G1 já dá para conferir a programação completinha, Larissa?
Dá sim, boa tarde novamente para você, Almi, para todo mundo que está aqui ligado no AB1. Exatamente, o Festival Pernambuco Meu País chega na sua 3ª edição e a primeira etapa desse festival vai acontecer em Pesqueira, que é um dos 10 municípios aí do interior do nosso estado em que acontece o Festival Pernambuco Meu País. E aí o pessoal pode esperar uma programação gratuita que segue a partir de amanhã até o domingo com shows, oficinas, exposições, cortejos e também atividades culturais espalhadas por mais de 10 polos. A abertura do festival em Pesqueira é com o Forma PE, que é um núcleo de formação voltado para artistas, produtores culturais, artesãos e também outros fazedores de cultura. As oficinas e workshops acontecem na Escola de Referência Cristo Rei, com inscrições gratuitas e também vagas limitadas. Já os shows no palco principal começam na próxima sexta-feira, no pátio de eventos. Na sexta tem a apresentação de Joyce Alane, Valdones, também Dorival Dantas e também Tarcísio do Acordeon. Já no sábado sobe ao palco a banda Ave Sangria, também o Paulo Miklos, a banda Detonautas e o rapper Xamã. Já no domingo, no último dia do festival em Pesqueira, o encerramento acontece com o Marrom Brasileiro, também Molejo, o grupo Parangolé e Léo Santana, além da participação também de Nonô Germano. Depois de Pesqueira, o Festival Pernambuco Meu País vai seguir para Salgueiro, também para Gravatá, Arco Verde, Bezerros, em Serra Negra, Buíque e também aqui em Caruaru. E a programação integra esse grandioso festival que dá uma maior dimensão a manifestações culturais para o interior do nosso estado. Por isso ele acontece em 10 cidades do nosso agreste, E aí no G1 a gente reúne toda essa programação do Festival Pernambuco Meu País, que já está começando essa semana. E o roteiro vai ser muito bom para curtir um fim de semana com o festival em Pesqueira. Também está acontecendo o Festival de Inverno em Garanhuns. Tem muita opção aí para quem quer curtir. E no nosso portal a gente reúne todas as informações, Almi. Legal demais, super maneiro esse festival também, E no G1 tem informações sobre inscrições para o FIES 2026, Larissa. Exatamente, porque abriu hoje as inscrições para o FIES, que é o Programa de Fundo de Financiamento Estudantil, para o 2º semestre desse ano. E aí os estudantes que desejam realizar uma faculdade privada fazendo financiamento estudantil devem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 17. Para fazer a inscrição é pelo portal Acesso Único do Ministério da Educação. E esse programa oferece vagas para estudantes que desejam financiar as mensalidades em faculdades privadas. O resultado da pré-seleção vai ser divulgado no dia 30 desse mês. Depois, os candidatos aprovados vão ter até o dia 4 de agosto para completar a inscrição. E quem não for chamado na primeira lista ainda vai poder participar também da lista de espera. Então aí tem bastante oportunidade. Podem participar os candidatos que fizeram o Enem a partir de 2010, usando essa nota do Enem. Também tem que ter média igual ou superior a 450 pontos nas provas do Enem. Também é preciso ter tirado nota acima de 0 na redação e também ter uma renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoas. E aí vale lembrar que, diferente do ProUni, o FIES não oferece bolsa de estudos. Ele é um programa que financia as mensalidades e o valor deve ser pago após a conclusão da graduação, e também esse valor aí vai variar de acordo com a renda de cada um desses alunos. E aí no G1 a gente traz informações sobre como participar desse programa e aí fazer a tão sonhada universidade, Almi. Tá tudo no nosso portal G1 Caruaru e região. Larissa, muito obrigado pelas informações de hoje. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Eu que agradeço, um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha a gente. Valeu! Agora 12h26 minutos e o clima, geralmente frio de Garanhuns, esquenta com a passagem dos ícones do carnaval e da cultura popular pernambucana nesse festival de inverno, hein? Os cortejos tomaram as ruas da cidade com o Bloco das Flores e o Vassourinhas de Olinda, levando a energia das tradições pernambucanas. O cuidado com as fantasias revela que o tempo não apaga o orgulho da história. O luxo e o colorido das roupas preparam o público para um mergulho na identidade de Pernambuco. É a preparação para manter viva a nossa cultura. O nosso tema é Lia de Itamaracá, É uma cirandeira, então a gente traz
o algodãozinho cru, que é um tecido também de raiz de matriz africana, que lia é Yalorixá. A gente traz o estampado, que caracteriza o coco, a ciranda, o nosso junino. A gente traz o crochê, a gente traz os búzios e traz o azul, que é a cor da praia, né? A cor de lia, é a cor do tamaracá. Depois da preparação, os cortejos tomam as ruas. A movimentação transforma a rotina do Agreste Meridional. O Bloco das Flores abre o caminho. A agremiação centenária faz a cidade voltar no tempo. Rapaz, já fazem alguns anos que a gente participa desse evento, né, do FIG, sempre fazendo esse cortejo, que para a gente é bem gratificante, né, e honroso, né, por trazer a cultura popular, trazer os blocos líricos, né, trazer as orquestras de pau e corda, né, e abrilhantar esse lindo festival, né. A tradição ganha mais força com o Clube Vassourinhas de Olinda. O grupo também nasceu no século passado. Traz a energia do litoral direto para o frio da serra e faz o chão tremer quando os metais arrastam a multidão. Pra gente é uma honra, né, estar aqui na cidade de Garanhuns fazendo essa apresentação carnavalesca, entendeu? E a gente já fica naquela ansiedade, se esse ano Vassourinha vai ser convidado, não vai. Até os próprios desfilantes ficam naquela ansiedade, sempre perguntando se vem. Tem uns que a lotação do ônibus é 50, mas se pudesse trazer 100, vinha 100, porque todo mundo quer vir. Todo ano é uma experiência nova, né? É um público novo, mas é sempre sucesso, né? A gente adora estar aqui, né? Como é a organização para vocês chegarem aqui? Sai de lá de Olinda mais cedo? Como é que faz? Isso, a gente saiu hoje, acho que era uns 9h30, chegamos agora quase 4 horas, né, da tarde. E é isso aí, estamos se preparando para ir à rua, né? O que chama a atenção aqui é o respeito do público com essa história. Quando o estandarte sobe, o povo se junta para seguir de perto uma tradição que atravessa o tempo. A valorização da cultura pernambucana, né, do nosso frevo, dos nossos blocos líricos. Então essa movimentação aqui na avenida traz muita gente aqui para a cidade, muita alegria, muita animação. Então viva a cultura pernambucana, viva o FIG. Primeira vez acompanhando e está sendo fantástica a experiência de ver a cultura viva para tanta gente aqui em Garanhuns. Você é de onde? Eu sou de Recife, Pernambuco. E aí, tá gostando e vai estender até a noite? Eu vou estender até a noite, vou ficar até amanhã. E aí daqui eu vou curtindo também um pouquinho mais Garanhuns. Acho que vou ficar até, na verdade, até um pouquinho mais. Pelo que eu esperava que eu ia até hoje de manhã, né? Mas aí vou ficar, acho que até amanhã de manhã. É cultural, né? Aproveitar bastante da cultura da cidade. Perfeito, extraordinário, babado. Esse encontro com o passado mantém a engrenagem viva. As calçadas reúnem o peso da história e o futuro no sorriso de quem está só começando. Zé Helena, você tá toda bonita desse jeito e já tá participando do bloco. Significa muito pra você? Sim! E essa roupa você gosta muito de vestir? Gosto, mas o sapato é cheio de lantejola. Ah, é? É. E você gostou do que mais aí nessa roupa? A diária é muito grande e é muito legal. Ela tem conchas, tem flores feitas. E desde qual idade, com quantos anos você já participava do bloco? Com 6. Bem pequenininha, né? É. E você gosta muito do bloco? Gosto. Conta aí pro tio, tá gostando do cortejo? Sim. E por que você veio hoje aqui? Eu vim pra ver as coisas. Veio com quem? Minha mãe. E você acha que a cultura vale a pena, tem que continuar? Vale a pena. Muito? Muito. E o pessoal tem que curtir o Festival de Inverno? Tem que. Muito bom sempre ver a criançada participando também desses eventos culturais, né? Então agora a gente vai ver como é que está o tempo em Garanhuns. Olha aí, na Cidade das Flores o dia deve ser assim, de sol, com poucas nuvens. À noite o tempo deve ficar aberto também. Os termômetros estão marcando 28 graus nesse momento e a temperatura mínima fica ali na casa dos 17.
O intervalo está chegando, pessoal. Daqui a pouquinho tem o AB Esporte revisitando os arquivos da Asa Branca para a gente relembrar, um momento inesquecível do Central no Campeonato Pernambucano. No GE Mostrou. A gente volta já para a alegria da galera alvinegra, 12h, 32 minutos. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 34 minutos. Tem mais trânsito para a gente ver? Vamos dar uma olhadinha aí. Mais uma vez no centro da cidade, ali pertinho da Avenida Rio Branco. Agora a gente está vendo a rua Visconde de Inhaúma. Movimentação de pedestres por ali e alguns veículos também. É considerado uma movimentação tranquila, né? Esses veículos saem ali daquele sentido do Maurício de Nassau e vão chegando no centro da cidade, fazendo essa conversão à direita. Imagens ao vivo para você. E vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo também, em algumas cidades aqui da nossa região, começando por Bezerros, Mínima de 20 por lá, máxima de 28 graus. Joaquim Nabuco, na Zona da Mata, mínima de 20, máxima de 30 graus. E lá em Inajá, no Sertão, mínima de 21 e máxima de 32 graus. É isso, então vamos para o AB Esporte agora, porque há quase 10 anos o torcedor do Central celebrou um dos momentos mais marcantes da história recente da Patativa. Herbert Ramos está ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes sobre esse grande e inesquecível feito. Hein, Herbert? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo ligado no AB1. Pense no momento feliz para o povo de Caruaru e para o povo do interior do estado como um todo. A Patativa eliminou o Sport lá em 2018 e garantiu uma vaga para disputar o título do Campeonato Pernambucano. E é claro que na comemoração dos 35 anos da TV Asa Branca, a gente precisa lembrar desse momento tão especial. Lá em 2018, o Central buscava o título inédito do Campeonato Pernambucano. Apesar do baixo orçamento e desconfiança em relação à equipe, o time cresceu na competição e se classificou para a semifinal. Pela frente, um duelo contra o Sport, que àquela altura já tinha conquistado o campeonato mais de 40 vezes. E o elenco da Patativa sabia o peso daquela eliminatória. É muito importante, já que o torcedor aqui de Caruaru está sedento, de ter um jogo de uma importância tão grande como é esse jogo contra a equipe do Sport. A gente já sabe que o Sport tem uma tática muito bem firmada, a gente também. Quando a gente tiver a bola do meio para frente, tentar fazer alguma coisa diferente para gerar um fator novo dentro da partida e acabar combinando num gol. Ao longo da semana, longas filas se formaram nos arredores do Lacerdão. O povo de Caruaru prometeu o estádio lotado e abraçou mais uma vez a Patativa. Muito confiante, tranquilo, calmo. Tenho certeza que a vitória vem na paciência e na calma. Vai dar Central, muito trabalho, mas vai dar Central. A confiança está grande, a ansiedade para chegar ao jogo também, porque sabemos que o Central vai sair com a vitória com certeza. Os torcedores pareciam prever o que aconteceria na noite daquele 21 de março. Em campo, duelo equilibrado, tensão nas arquibancadas e alívio após o gol do ídolo Leandro Costa. A jogada começou com Júnior Lemos. O cruzamento foi bem-vindo para Leandro Costa. Itacaré entrou no circuito e, do jeito embolado que veio, o camisa 11 do Central fez o sexto dele no Pernambucano. As pessoas me param na rua até hoje para falar desse jogo. Eu tenho quase 40 gols pelo Central e só se fala nesse gol, que nem foi nem perto de ser o mais bonito. Porém, acho que foi o mais importante da minha vida e dentre um dos mais importantes do clube. Então eu falo que hoje eu moro em Caruaru por conta desse grande jogo. Ao fim da partida, comemoração. O elenco viveu um momento histórico para o clube e para a cidade. Termina o jogo e o Central está na final do Campeonato Pernambucano de 2018. É muita alegria porque é inédito, né? O povo. Então a gente tem que comemorar mesmo porque é inédito isso. Cadê a camisa, rapaz? Já foi pra torcida já no momento de emoção. Mas vamos comemorar que acho que a gente merece. Sem camisa, mas vestidos de um sentimento que não se descreve fácil. Cara, esse resultado é muito importante
A equipe trabalhou demais, a equipe suou demais, a equipe se dedicou demais. Realmente a gente acreditava muito que a gente seria campeão. Muito, muito mesmo. A gente sabia que nosso time tinha time para ser campeão. Para mim, era o melhor time do campeonato. A gente estava falando já, a gente já conversava como campeão, como seria ter esse título, como seria a recepção em Caruaru, ia ficar o nome guardado, gravado na história, e iria mesmo, né? O Central foi à final daquele campeonato pernambucano. Não venceu o Náutico e ficou com o vice-campeonato. Mas a semifinal contra o Sport e a festa no Lacerdão ficaram na memória de todo caruaruense. Prova que futebol não é só dinheiro, né? É planejamento, é união, é quem quer mais. E naquele ano prova, eu acho que de 2018 para cá foi a menor folha do Central. Infelizmente foi do jeito que foi, não era dessa vez, mas eu não tenho a mínima dúvida que eu vou ver o Central campeão pernambucano. Meu amigo, inesquecível essa noite, inesquecível, né? Eu estava lá também, testemunha ocular desse capítulo da história, viu, Herbert? Puxa vida, impressionante como essa noite foi, assim, um marco para a história recente do Central, né? As arquibancadas desse jeito que a gente vê nessas imagens, um espetáculo bonito de ver, de fazer parte, de estar lá e gritar gol, não é? Tirar esse grito da garganta numa etapa tão importante daquela competição. Enfim, de fato, um marco, e o GE mostrou, meu amigo Herbert. O GE mostrou em 2018 e a gente tinha que mostrar também em 2026, até para lembrar esse momento tão importante para a história da Patativa e tão importante para o futebol do interior de Pernambuco. Essa festa que a gente está acompanhando nas imagens, que a gente lembrou há pouco na reportagem, foi uma das maiores festas da história do futebol do interior de Pernambuco. O Central, uma equipe do interior, uma equipe aqui de Caruaru, eliminando o maior campeão do estado, eliminando o Sport, com um elenco que não era badalado. Tinha como peças principais o Danilo Quipapá, você tinha também o Leandro Costa, você tinha jogadores ali que não eram tão conhecidos, mas que apresentavam, sob o comando do Mauro Fernandes, ali um baita trabalho, e o Central foi à final do Campeonato Pernambucano e, sem dúvidas, esse time ficou marcado para a história dos torcedores da Patativa. Foi muito bacana lembrar desse momento. Agora, Almir, um dos personagens mais importantes desse período que a gente mostrou foi o Leandro Costa, que conversou com a gente na reportagem. E o Leandro, ou LC11, como a torcida da Patativa conhece, pode voltar ao Central. Informação quentinha lá no nosso portal GE Caruaru e Região, minha gente. Segundo apurou a nossa equipe, o ídolo do Central já iniciou conversas com a diretoria e tem sim o objetivo de disputar a nova fase do Campeonato Pernambucano a partir de outubro com a camisa alvinegra. Na temporada passada, o Leandro Costa jogou pelo Caruaru City e marcou 4 gols na segundona do Campeonato Pernambucano, sendo um dos destaques da competição. Agora, ele planeja jogar pelo Central na disputa da nova fase classificatória do estadual, essa que eu falei que começa em outubro. As primeiras tratativas com a diretoria já foram iniciadas, mas ainda não tem assinatura de contrato ou um avanço significativo nas negociações. Estão começando a conversar. O jogador, ele também é cobiçado por outros clubes que vão disputar a mesma competição. O Leandro pode sim encerrar a carreira ao fim desta temporada e pode encerrar recebendo homenagens no Central. A gente vai ficar de olho nessa e em outras movimentações do mercado da bola, em especial nas equipes aqui do interior do estado. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã. Valeu, hein? LC11, você sabe, a casa é sua, se der tudo certo e voltar, vai ser um prazer. E Herbert, muito obrigado, hein? Forte abraço para você e até amanhã, meu amigo. Valeu! O intervalo está chegando, turma. Na volta tem o Me Conte Sua História para a gente conhecer a trajetória de uma jovem palestrante na área de beleza. Ela enfrentou muitas dificuldades, mas não desistiu dos sonhos, até que eles fossem ali, ó, se transformando em realidade. Então a gente volta já, 12h, 43 minutos agora.
Então o seu AB1 voltou, 12h45 e a gente aproveita para dar mais uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui na capital do Agreste, dessa vez ali na rua Rui Limeira Rosal. A gente tem aí muitas conexões nessa rua, tá aparecendo uma outra imagem na sua tela, pronto, agora voltou. A gente está vendo aí esse trecho da cidade sempre muito movimentado, porque tem várias conexões ali, como a gente sempre fala, não é, com o bairro Petrópolis, que fica mais adiante, para quem passa aí à direita do seu vídeo, pessoal que está voltando ali, ó, nesse sentido, no sentido Vassoural, bairro Santa Rosa, e a gente vê a movimentação ao vivo aqui na telinha do seu AB1. Agora vamos conferir o Me Conte Sua História dessa terça-feira. A gente vai conhecer a trajetória de uma jovem mentora e palestrante na área de beleza. No passado, ela enfrentou muitas dificuldades, pessoal. Mas, não desistiu dos sonhos, não. Seguiu firme e hoje tem uma vida bem diferente. Então, vamos ver juntos. Essa é a história de alguém que teve o caminho iluminado, mas não adiantaria luz se ela mesmo não tivesse determinação. Vamos poder entender agora porque tão fundamental era ser determinada. Meu pai ele ficou doente, ele antes trabalhava em pedreira e ele terminou ficando doente da coluna, então depois disso a nossa vida dificultou bastante. E ele sempre ia conosco pedir esmolas, quando não tinha outro serviço, outra coisa para suprir as necessidades. Então a gente muitas vezes passava fome mesmo e tinha que ir atrás de alguma maneira. E essa maneira era pedindo esmolas. Ela é Jaqueline Benedita da Silva Ferreira, de 36 anos. Mas a Jaqueline, desde pequena, era chamada de Kelly pelos familiares. Kelly cresceu em meio à escassez em um bairro de São Caetano, município próximo de Caruaru. Eu morava em um bairro muito carente, lá em São Caetano, chamado Vila do Padre, e a realidade das minhas amigas ali ao redor era melhor do que a minha. Por mais que não era tão boa, né, mas era bem melhor do que a minha. E a gente, quando via ali as meninas terem brinquedos para brincar, uma comida melhor, a gente se sente, né, mal, triste, não é nada legal. Mas sempre meus pais, como eu falei, né, davam um jeito de não faltar. Então a gente nunca dormiu sem comida. Tinha que ir atrás, pedir esmolas, mas graças a Deus passar fome mesmo a gente não passava. Kelly fala das vezes que saía da cidade com a mãe para pedir esmola. Era geralmente nas casas das pessoas mesmo, inclusive aqui em Caruaru mesmo, né? Pedi muito aqui em Caruaru, gostava muito de pedir lá no Santa Rosa, porque lá eu achava que as pessoas eram muito gente boa, gentil, e dava sempre biscoito, roupas. Quando ia se aproximando ali, né, do horário de almoço, que estava com muita fome, às vezes eu pedia almoço na casa das pessoas, as pessoas às vezes colocavam para dentro, dava almoço, né? Era sempre providência de Deus, eu digo, né? Que Deus sempre cuida da gente de alguma maneira, dos mínimos detalhes. A irmã Maria José também se lembra bem deste período de dificuldade. Eu me lembro quanto o pai deu duro, mas minha mãe para criar a gente, muito antes dela nascer, desde que eu tinha 6 anos, 7 anos, né, morou no sítio. Então ele trabalhou o que é de firme em Belo Jardim, as metalúrgicas, Moura, parece, que era de fazer bateria. Ele botava muito roçado. Era uma luta tremenda para criar a gente, mas sempre não era o suficiente. Saía para pedir, entendeu? No sítio, só no sítio. Aí depois nós veio para a cidade, ele morava de morador e não tinha condição de comprar casa nem pagar aluguel. Aí surgiu essa oportunidade lá na Vila do Padre, que o padre deu para as pessoas carentes que não podiam pagar aluguel. Então, quando eu fui para lá, eu tinha 12 anos. E eu comecei a trabalhar em casa de família, eu tinha 9 anos. Porque meu pai e minha mãe não tinham condição de me dar o que eu precisava. Meus pais, eu sempre honrei eles e sempre lembro de todo o sacrifício que eles fizeram para criar a gente no meio de muito sufoco, muita humildade, mas do jeitinho deles. E Deus supriu nossa vida no meio da dificuldade. Nós fomos criados. Estamos aqui, graças a Deus.
Kelly acredita que a partir deste momento, uma chance de mudança estava surgindo. Não tinha muita noção de fé nessa época. E foi quando, aos 9 anos, com quase 10 anos, aí sim eu tive uma noção de fé. Foi um grupo de evangelismo, levar sopa e pão no bairro que eu morava, lá em São Caetano, e me apresentou o maior amor do mundo, que é o amor de Jesus, que nunca vai nos abandonar, né? E mesmo em meio às dificuldades, Ele sempre vai estar conosco. E foi ali que eu comecei a sonhar, a ter uma perspectiva de vida, vi uma luz no fim do túnel. Com a ajuda e na tentativa de se erguer, ela trabalhou como babá, realizando faxinas e na Feira da Sulanca. Algo estava por vir para transformar tudo. Muito já se ouviu falar da capacidade de superação do ser humano em meio a um ambiente em que o rodeia. Esse ambiente que pode ser hostil e desfavorável. Mesmo essa capacidade de superação não vai servir para muita gente que não tem a força de vontade necessária para aplicá-la. Mas Kelly não. Ela escolheu um outro caminho, um caminho mais excelente. E vai mostrar por quê. Vai dar certo, já deu certo, tá? Você nasceu para dar certo. Kelly se casou com o publicitário Fernando Ferreira há 11 anos. E ele sempre enxergou talento nela. Quando eu casei com Kelly, eu já trabalhava para mim como filmmaker, a área de publicidade. E aí sempre incentivei a realmente ela também empreender e trabalhar para ela. E sempre vi potencial nela, Então a gente sabe que Deus transformou a vida dela. E aí a partir do casamento foi quando veio essa injeção em relação ao empreendedorismo. Eu incentivei ela a fazer os cursos, e ela fez os cursos. Na verdade, eu nunca tive perspectiva de futuro, de ser uma empreendedora. Nunca passou pela minha cabeça isso. Até porque, de onde eu vim, não tinha essa realidade de sonhar tão alto assim. Mas quando eu casei com 26 anos, o meu esposo, Fernando Júnior, ele me incentivou e pagou o meu primeiro curso. Mas eu não quis de início não, porque eu não me achava capaz. Tinha muitas crenças limitantes na minha cabeça que queriam me impedir de dar esse passo tão importante na minha vida, de empreender. O primeiro curso foi curso de depilação e o segundo de extensão de cílios. Mas eu terminei que não queria, como eu falei, empreender, não me sentia capaz por todas as travas, traumas que eu já tinha passado na minha infância, adolescência, mas ele me incentivou dizendo que em Deus eu era capaz. E depois de tanta qualificação adquirida por meio dos cursos, Kelly se tornou professora. Então, não tenha medo de se posicionar, de mostrar aquilo que você já sabe, porque aquilo que você às vezes acha que é pequeno para você é grandioso para aquelas pessoas que não sabem o que você sabe. A sensação de formar outra pessoa, de ter formado tantas e tantas alunas é extraordinária. Isso é um legado transformador, literalmente, de transbordo. É ver as pessoas começando do zero, como eu comecei, a domicílio, muitas delas. Eu comecei a domicílio. E se transformar em uma empreendedora de sucesso como eu me tornei. Isso é muito gratificante. E a vitória das minhas alunas também é a minha vitória. De professora a mentora, com lives dirigidas para quem precisa ressignificar a vida. Nas palestras e também nas mentorias, eu procuro realmente entrar nessa área de mudança de mentalidade, porque eu vejo que, infelizmente, hoje é uma das coisas que as pessoas mais sofrem com problemas emocionais, se sentindo incapaz mesmo, achando que não vai conseguir. Então, com a minha história, elas entendem que elas vão conseguir. Então, eu procuro sempre passar a minha história nas palestras, levantando mulheres, porque eu entendi que esse é o meu legado, esse é o meu propósito, levantar elas de dentro para fora e mostrando que elas vão conseguir. E a minha mentoria hoje é para profissionais que querem se destacar como professoras, que já têm experiência na área e agora quer também cumprir esse propósito de transbordo. Sem dúvida, aquela menina que pedia esmolas pelas cidades obteve vitória.
a mentora na área de estética, mas que também ensina a cuidar da beleza da alma. É extraordinário, né? Como é gratificante, é muito além do que ganhar o dinheiro, porque você está transformando vidas ali, destinos, famílias, a condição financeira das pessoas, né? Tirando elas de uma condição, às vezes, de escassez para uma condição de transbordo também, de abundância. Puxa vida, que história, hein, Kelly? Que trajetória. Receba o nosso carinho, a nossa admiração também e todo o nosso respeito por você e por toda a sua família. Valeu! Amanhã, pessoal, nós vamos revisitar os arquivos da TV Asa Branca em comemoração aos 35 anos da emissora. No Arquivo Asa Branca dessa quarta-feira, vamos voltar ao ano de 1994 para mostrar como foi a repercussão do Plano Real no cenário econômico aqui da nossa região. Veja. No Arquivo Asa Branca desta quarta-feira, vamos relembrar quando o real foi colocado em circulação, a partir de julho de 1994. 72 meses e algumas crises depois da implantação do plano, os especialistas constatam que não basta apenas a inflação ter caído. No país ainda faltam crescimento econômico e emprego. Nos 35 anos da TV Asa Branca, vamos relembrar fatos que marcaram Caruaru e região. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o advogado tributarista Robson Costa e com o empresário Manuel Santos. Vamos falar sobre os impactos da reforma tributária. O Panorama começa às 2 horas, na Rádio que Toca Notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira. A gente agradece sempre a sua nobre companhia, a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, pessoal. Um grande abraço e até lá. Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste um sonho começou. A Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.